Jesus, Salvador, Mestre e Criador. Olá pessoal, aqui é o Tom do Watchman River. Obrigado por estarem comigo. Estou muito feliz com a presença de vocês. Tenho muito para falar sobre o que acontece neste mundo louco. Primeiro quero ir às Escrituras e depois falar sobre notícias e outros assuntos. Separei passagens para compartilhar. Vamos a Provérbios 3, versículos 7 e 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será saúde para o seu corpo e vigor para os seus ossos. Eu amo esse versículo. Vamos para o Salmo 33, versículo 18. Eis que o olho do Senhor está sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 15, versículo 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro com inquietação. Me dê um amém, eu ouvi isso e obrigado. Vamos para o Salmo 112, o primeiro versículo. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que tem grande prazer em seus mandamentos. Vamos fazer mais alguns. Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. E agora, 1 Samuel 12, versículo 24. Somente temam o Senhor e sirvam a Ele com sinceridade de todo o coração. Pois considerem as grandes coisas que Ele fez por vocês. Você percebe as grandes coisas que o Deus Altíssimo fez por você? Espero que você perceba. Ele enviou seu Filho unigênito para pagar pelos nossos pecados com o seu sangue. Nós servimos a um Rei maravilhoso, o Rei Jesus, e não vamos permanecer muito tempo neste mundo. Caso você não tenha notado, o mundo está ficando um pouco louco enquanto se prepara para uma grande guerra no Oriente Médio. Poucas pessoas sobre as quais li disseram, isso não vai acontecer. Todos percebem que algo vai acontecer. Uma guerra se aproxima do Oriente Médio. Mas estou aqui para lembrar você, dia após dia, que Jesus está voltando em breve para arrebatar sua igreja em um arrebatamento pré-tribulação. Então eu quero começar por aqui. Isso estava no Israel hoje, no Telegram. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu partiu para Washington há pouco tempo, no início desta manhã. Esta será sua 7ª visita aos Estados Unidos desde que o presidente dos Estados Unidos, Trump, iniciou seu 2º mandato. A viagem terá como foco Gaza, os desdobramentos regionais e, acima de tudo, as negociações entre os Estados Unidos e o Irã, disse Benjamin Netanyahu aos repórteres antes de embarcar no Asa de Sião. Esse é o avião luxuoso dele, segundo ele mesmo. Vou apresentar ao presidente nossas perspectivas sobre os princípios-chave nas negociações. Princípios que, na minha visão, são importantes não apenas para Israel, mas para qualquer pessoa no mundo que busca paz e segurança no Oriente Médio. Essa foi a citação dele, fim da citação. Ele ficará em solo americano por apenas 42 horas e essa é a visita mais curta que ele já fez aos Estados Unidos, a visita mais curta de todas. Eu me pergunto por quê? E Amir Tsarfati disse que isso por si só destaca o quão urgente essa reunião realmente é. Uma visita curta e urgente que ele está fazendo. Bubba do Bubba News disse o seguinte. Uma fonte israelense disse à Fox News que o primeiro-ministro Netanyahu vai pedir ao presidente Trump para estabelecer um prazo para as negociações, avisando que uma ação militar será tomada contra o Irã se as condições não forem cumpridas. Não, Israel agora está em um ponto em que eles pensam, nós mesmos vamos fazer isso, sabe? Eles têm esse tipo de confiança em suas forças armadas atualmente. Uma fonte do gabinete do presidente Trump observou que Netanyahu está buscando aprovação para um ataque ao Irã, o que o presidente não descarta. Além disso, o vice-chefe do Departamento Político da Guarda Revolucionária Iraniana mencionou isso. Trump enviou uma mensagem indicando que uma ação militar será tomada se o Irã não aceitar as 4 condições principais durante as negociações. E então Bubba disse, ainda estou pensando que o período do meio para o final de março é o mais provável para um ataque, já que o presidente Trump vai concordar em continuar negociando por mais um tempo. Também penso assim, mas consigo imaginar isso acontecendo hoje. Realmente poderia acontecer, ele disse. Isso dá a Israel e aos Estados Unidos mais tempo de preparação para um ataque, enquanto as informações de inteligência continuam chegando, e a lista de alvos continua crescendo.
Haverá várias formas de ataque que podem muito bem começar assim que o Ramadã terminar em 19 de março. Estamos vivendo dias fascinantes, pessoal, estou dizendo para vocês. Se eu tivesse lido as coisas que li esta manhã há 10 anos, 20 anos, eu teria olhado para cima e dito: vocês sabem que estão prestes a ser arrebatados, né? Vocês sabem que estão vivendo nos últimos dias, né? Paulo disse que não precisaria escrever para nós sobre os tempos e as estações porque nós saberíamos, disse ele. Netanyahu vai pressionar Trump sobre as linhas vermelhas rígidas de Israel em relação ao programa nuclear do Irã e ao programa de mísseis balísticos deles. E então, Buba disse que Israel está pronto para atacar o Irã se Trump recuar em suas promessas de segurança para Israel, tornando essas questões também linhas vermelhas dos Estados Unidos. A reunião com Trump será amanhã de manhã, quarta-feira, na Casa Branca. Confira, sem mídia presente, diferentemente dos encontros anteriores dos líderes que tiveram coletivas, perguntas da imprensa e várias fotos. Desta vez não. Esta é uma reunião urgente que eles estão tendo, e é uma reunião curta. Tudo bem, o que mais? Isto é, da Iran International, um alto oficial da Guarda Revolucionária, Aziz Ghazanfari. Ele afirmou que os Estados Unidos alertaram o Irã sobre uma possível ação militar se não aceitasse as 4 condições principais: abordar seu programa de mísseis balísticos, conter o apoio a representantes regionais, aceitar limites para o enriquecimento de urânio e outras questões de segurança. Antes de avançar nas negociações em Mascate, descreveu a abordagem dos Estados Unidos como guerra psicológica e coerção. Provavelmente você está certo nisso, Jack. Sabe, eu não ignoraria a ameaça, sinceramente, se eu estivesse ali. Não acho que eles estejam ignorando, mas entendem que tempos loucos e guerras proféticas estão chegando ao Oriente Médio. Isso foi compartilhado na RT, Oriente Médio à beira da guerra. Por que as conversas entre Estados Unidos e Irã podem ser a última chance de paz enquanto nuvens de guerra se formam sobre o Irã? Hezbollah e os Houthis vão intervir para defender Teherã? Esse é o subtítulo da manchete. Incrível, pois quando disserem paz e segurança, a destruição repentina virá sobre eles. Parece que podemos estar nessa época, não é? O que vocês acham? Me avisem, deixem nos comentários. O Daily Mail compartilhou essa manchete. O Irã desafiador declara que nunca vai desistir do seu programa nuclear, apesar da crescente pressão dos Estados Unidos. O Irã diz: nunca faremos isso. Não vamos ceder ao que pedem, mas vamos negociar só para ganhar tempo. Aí você tem o Hamas dizendo a mesma coisa. Nós não vamos entregar nossas armas. Israel News Pulse compartilhou isso no X. Bombardeiros B-52 capazes de transportar armas nucleares pousaram na base aérea de Al-Udeid, no Catar, em alerta para o Irã. Isso foi ontem à noite. Há muitos comentários sobre isso. O Irã está em alerta máximo. O local nuclear de Isfahan. O Irã selou todas as entradas dos túneis subterrâneos na instalação nuclear de Isfahan, onde, segundo relatos, está armazenado urânio altamente enriquecido. Em meio a ataques, a temores de ataques dos Estados Unidos. Imagens de satélite em alta resolução tiradas ontem mostram até que ponto o Irã cobriu as entradas dos túneis no complexo nuclear de Isfahan com terra. Eles cobriram com terra. As entradas do meio e do sul estão irreconhecíveis e totalmente cobertas de terra. A entrada do túnel mais ao norte, que possui medidas adicionais de defesa passiva, está preenchida com terra. Não há mais atividade de veículos ao redor das 3 entradas. Incrível. O que está acontecendo? Agora vamos para Gaza e Hamas. A Indonésia vai enviar 8.000 soldados para a Força Internacional de Estabilização de Gaza. Eles são os primeiros. Eles devem ser o primeiro país a enviar tropas para Gaza como parte da Força Internacional de Estabilização, a IBS, sob a segunda fase do cessar-fogo. E Buba disse o seguinte sobre isso. Buba falou: nem a ISF em geral, nem a Indonésia em particular devem buscar confronto direto com o Hamas, nem desarmá-los de forma proativa. Na verdade, espera-se que eles supervisionem as atuais linhas de cessar-fogo. Isso deve ser interessante, Buba falou. Não tenho certeza do que essa Força Internacional de Estabilização vai acabar fazendo, além de atrapalhar as operações israelenses. É provável que os militares indonésios se mobilizem perto de Han Yunus, assim como em Rafah, na parte sul da faixa de Gaza.
Todos sabemos o que virá em Gaza, e a ISF, Força Internacional de Estabilização, não está envolvida. Mas Israel está exatamente de acordo com a profecia bíblica, é tudo sobre Israel. Então, bem antes de eu apertar o botão de gravar, eu não tenho nenhuma outra informação. Mas esse jornal Insider mostrou um vídeo. Um grande incêndio irrompeu na usina de energia Alstom em Teherã, Irã. Foi bem antes de eu apertar o botão de gravar e parecia um incêndio de grandes proporções. Então é isso, certo? O que mais? Eu preciso? Café? Bem, eu preciso de um gole de café. Peguem um lanche enquanto eu tomo um gole de café. Certo, e tragam algo bom para mim. Hoje. Ontem, nada. Não preciso de lanche. Vai lá pegar o seu e aproveita. Tenho café. Beleza, pegou o seu lanche. Tá pronto? Isso também é do Boba News no Telegram. Rabino Shamul Allahu Aliyahu. É por isso que menos árabes estão visitando o Monte do Templo. E Buba disse, isso é insano. Eu sabia que houve uma queda na população muçulmana visitando o Monte do Templo, mas não sabia que era tão drástico assim. De acordo com o Rabino Aliyahu, o número de árabes muçulmanos visitando o Monte do Templo agora caiu pela metade. Compartilhando uma conversa que um de seus amigos árabes teve com um alto funcionário árabe no Monte do Templo, o Rabino Aliyahu disse isso. O funcionário árabe afirmou que o fato de judeus se curvarem ou se prostrarem no chão do Monte do Templo fez com que menos árabes muçulmanos quisessem sequer visitar o local. O Rabino Aliyahu o citou dizendo, o motivo é que vocês, judeus, começaram a se curvar no chão para o santo, bendito seja ele. Quando vemos vocês se curvando, tememos vocês porque se humilham diante de Deus. Se vocês se humilham diante de Deus, quem pode ficar contra vocês? Por isso não viemos mais. E Buba disse, isso me lembra Josué 1, versículo 5. Nenhum homem poderá resistir diante de você todos os dias da sua vida. E o que tudo isso significa? Isso indica que o Monte do Templo se prepara para o terceiro templo, que acredito será erguido logo após o arrebatamento. Mas isso mostra o quanto as coisas estão mudando por lá, especialmente desde que Ben-Gvir chegou à cidade. Sabe, esse cara vai lá o tempo todo e isso deixa eles assustados. Certo, o que mais? O presidente Trump e o presidente chinês Xi Jinping vão se encontrar na primeira semana de abril, então eles vão se reunir em abril. Eu imagino que esses vão ser, encontros onde haverá biscoitos de muitos países. É isso que eu imagino, mas não posso afirmar com certeza, mas eu adoraria experimentar alguns desses biscoitos. Insider Paper compartilhe isso. O presidente Macron, presidente da França, disse que o governo Trump estava sendo abertamente anti-europeu e buscando o desmembramento da União Europeia. Ele disse que antecipava mais tensões com o governo Trump, inclusive sobre a regulamentação da tecnologia digital na Europa. A União Europeia não está satisfeita com o governo Trump. Com o que mais isso se parece? Isso não me surpreendeu, mas você sabe, isso é o começo das más notícias. No Telegram, a empresa de segurança residencial Rincon exibiu um comercial no Super Bowl destacando o recurso de busca alimentado por IA. Ouça isso. Quando um tutor relata o desaparecimento de seu pet no app da Ring, o Search Party ativa as câmeras externas participantes para buscar o animal perdido. O comercial apresentou o recurso como uma maneira positiva de reunir os pets com seus donos queridos, mas muitos espectadores se incomodaram com as implicações do Search Party. No ano passado, a Ring anunciou uma parceria com a Flock Safety, uma empresa de tecnologia que fabrica câmeras de CFTV com reconhecimento automático de placas de veículos. A parceria permite que autoridades peçam diretamente imagens das câmeras Ring como evidência. O que isso significa? Você sabe o que isso quer dizer se você tem uma câmera Ring, que ela nunca desliga? Se eles podem simplesmente dizer, um cachorro está perdido, vamos escanear todas as câmeras e ver onde o cachorro está. Isso significa que essas câmeras estavam funcionando o tempo todo. Eles não nos dizem isso quando compramos essas coisas. E você sabe o que mais isso significa?
Significa que, durante a tribulação de 7 anos, eles podem te rastrear, podem rastrear os cristãos. Durante a tribulação de 7 anos, as pessoas que acreditam em Jesus. Depois que formos arrebatados, sabe, não existe mais privacidade, a privacidade acabou. Aqui eles começaram agora com essas câmeras que, se você passar do limite de velocidade, eles simplesmente te mandam uma multa, sabe, o policial nem te para mais. Eles começaram porque a primeira cidade arrecadou cerca de 600 mil dólares em um mês, então as outras viram isso como dinheiro fácil. Eu sinto cheiro de dinheiro. Então eles estão fazendo isso, estão começando a fazer isso em todo lugar. Mas você sabe, estamos vivendo nos últimos dias. Sabe, qualquer um que acha que tem algum tipo de privacidade, simplesmente não percebe que você não tem privacidade. Nenhuma, nenhuma. Certo? O que mais? Terremotos nas últimas 24 horas. 44 acima de 4.0 e 9 acima de 5.0. Certo, este tem que ser o segmento do mundo dos palhaços de hoje. Esta é uma citação de Elon Musk. Para quem não sabe, a SpaceX já mudou o foco para construir uma cidade autossustentável na Lua. Então, podemos potencialmente alcançar isso em menos de 10 anos, enquanto Marte vai levar mais de 20 anos. A missão da SpaceX continua a mesma: expandir a consciência e a vida como conhecemos para as estrelas. Só é possível viajar para Marte quando os planetas se alinham. A cada 26 meses, a viagem para Marte leva 6 meses, enquanto podemos lançar para a Lua a cada 10 dias e a viagem dura 2 dias. Isso quer dizer que conseguimos construir uma cidade na Lua bem mais rápido do que em Marte. Você acha que o Senhor vai permitir isso? Eu não acho que haja tempo suficiente para isso, sinceramente. Dito isso, a SpaceX também vai se esforçar para construir uma cidade em Marte e começar a fazer isso em cerca de 5 a 7 anos. Interessante, mas a prioridade máxima é garantir o futuro da civilização. E a Lua é mais rápida, então ele quer que a gente vá para a Lua primeiro. Não, obrigado. Eu vou ficar aqui na Terra, nesse mundo de palhaços, esperando por Jesus com um copo de água bem gelado. Quem quer viver na Lua? Quem ele vai convencer a morar na Lua? Este é um mundo de palhaços? Estamos vivendo em um mundo de palhaços? Tudo bem, que tal lermos alguns comentários do dia? Vamos lá. Nosso irmão Dean, descobri hoje que uma pinta que eu removi era cancerígena. Estou aguardando mais resultados. Mesmo quando me disseram isso, senti uma paz do Espírito Santo que transcende todo entendimento. Só encontrei Jesus há 2 anos e estou tão feliz por isso. Eu te amo, Jesus. Aconteça o que acontecer, sei que Ele está comigo. É um excelente estado de espírito, irmão Dean. Ele está com você, muitas pessoas vão orar por você e Ele está com você. Alison, a pressão que todos nós sentimos é real e intensa. Yeshua é o nosso refúgio. Amém, irmã. Amém. Sim, há uma sensação intensa de pressão nestes últimos dias. A maioria das pessoas está me dizendo, sabe, a maioria dos crentes que conheço está passando por muitas provações e tribulações. Mas Deus, Ele entra na vida daqueles que são chamados e Ele faz o seu milagre. As coisas que Ele faz em nossas vidas são tão incríveis. Eu sei que o meu testemunho do ano passado e as coisas que Ele fez nos meus vales são incríveis. Esse caminhão é legal. Desculpa, é um caminhão muito legal mesmo. Não tem mais esquilos para eu olhar alguma coisa. Os esquilos estão com muito frio. Faz tempo que não vejo um, está frio demais. Certo, vamos ler mais um aqui. Cheryl. Ontem, meu pastor disse que não sabe se Jesus está voltando em breve. Pensei, você viu o que acontece no mundo? Acho que é logo. As profecias bíblicas parecem se cumprir. Amém, Cheryl. Eu concordo. Tem algo sobre quanto mais perto chegamos do arrebatamento, mais pessoas dizem, não é em breve. Pare de dizer isso. Isso parece ofender as pessoas. Sabe, não sei o que te dizer. Você olha para Israel, que é a bússola profética, e vê o que está acontecendo lá. Não vamos durar muito neste mundo? Mas se você quiser dizer que não é em breve, sabe, isso não é uma questão de salvação. Graças a Deus não é Stephanie. Confie na soberania de Deus, confie que Ele está agindo nos bastidores em seu favor, confie no processo de poda. Pode ser muito doloroso, mas Deus vai te guiar por isso. Amém, irmã? Obrigado. Amém? Vamos fazer mais um.
Christi. Tanta agitação no mundo, mas Jesus é a nossa rocha e base firme. Nenhuma tempestade pode nos separar do seu amor. Eu valorizo essa paz e segurança acima de tudo. Obrigado, irmã. O mesmo aqui, o mesmo aqui. Ele é a nossa rocha, nosso refúgio. Não precisamos nos preocupar com nada. Sabe por quê? Porque ele não está preocupado com nada e ele te ama mais do que você pode compreender. Pense em como você ama seus filhos. Se você tem filhos, sabe o amor que sente por eles. E ele te ama muito mais do que você ama seus filhos. Essa foi boa. Obrigado, Cristi. Bem, vamos falar do Evangelho, pois é o assunto mais importante sobre o qual falo. O tempo é curto. Se você não conhece Jesus, não entende o tempo que se aproxima. A tribulação de 7 anos, o pior período desde a criação da humanidade. Você não vai querer estar aqui e, adivinha, você não precisa estar. Jesus veio há 2000 anos em uma missão para nos resgatar com seu sangue, pois precisamos disso. Somos pecadores, não perfeitos. Nós ficamos aquém da glória de Deus em ações, em pensamentos. Tudo o que fazemos fica aquém da expectativa de Deus, que é a perfeição, e nós não conseguimos ser perfeitos. Então ele enviou seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que crê nele não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna com Jesus. Você consegue imaginar? Jesus veio em missão de resgate para nos salvar do pecado, pagando pelos nossos pecados com seu sangue. Ele nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. Ele foi absolutamente perfeito, sua conduta foi perfeita e ele pagou pelos seus pecados, cada um deles. Eles foram postos sobre ele na cruz e, em troca, ele te dá a sua justiça. Não consigo compreender isso, mas não vou me afastar. Eu vou dizer, sim, de fato, eu quero isso, Senhor. E como eu disse, o desempenho dele foi perfeito. Ele curou, ele amou as pessoas, mas ele veio aqui para morrer. Ele veio aqui para derramar sangue para resgatar você e a mim do nosso problema com o pecado. E tudo o que você precisa fazer para ser salvo é admitir que você é um pecador. Diga para Jesus: eu admito que sou um pecador, eu sei que tenho um problema com o pecado. Você confia e tem fé no sangue expiatório que ele derramou por você, sabendo que vai te tornar mais branco que a neve e eliminar seu problema com o pecado, tão longe quanto o leste está do oeste. Você diz: Jesus, creio nesse sangue expiatório e na tua obra consumada na cruz, morte, sepultamento e ressurreição. Preciso de um Salvador. Você é o Salvador do mundo. Então me volto da incredulidade para crer em você. Agora sou teu, és meu Rei e Deus. Ao crer no sangue expiatório de Jesus e em sua obra consumada, você está salvo. É isso. Você está selado até o dia da redenção. Ele não vai deixar você sair da palma da mão dele. Ok, é de longe a decisão mais importante da sua vida. Se você adiar ou disser que não quer, achando que há outro caminho para o céu, não há. Dizer que é mais bom do que mal, não muda isso. Sua bondade não vai te levar para o céu. Bem, se você entender o padrão de perfeição de Deus, se você perceber o quão alto é esse padrão, o quão perfeito ele é, você entenderia que a sua bondade é trapos imundos, como foi descrito em Isaías, eu acredito, mas hoje é o dia da salvação. Se for verdade, procure Jesus e converse com ele, pois não vai querer encontrá-lo no dia do julgamento. Se você continuar adiando e ele disser: afaste-se de mim, nunca te conheci, você ficará eternamente separado de Deus. Isso é como um pesadelo. Eu não desejaria isso nem para o meu pior inimigo, mas é isso que eu tinha para vocês hoje. Espero que vocês tenham um ótimo dia, um dia abençoado hoje. E eu orei por todos que assistiriam a este vídeo no meu tempo de oração esta manhã. Cada pessoa, então, goste ou não, você foi incluído nas minhas orações. Se não formos arrebatados hoje, Tom, acho que hoje seria um ótimo dia para isso. Mas não depende de mim, depende do Deus Altíssimo, mas se não formos arrebatados hoje, se Deus quiser, eu vejo vocês amanhã. Eu amo vocês.